professora de Física Rosicléia. Então, vamos iniciar a aula 2 sobre a ideia de teoria dos conjuntos numéricos. Na primeira aula, nós assistimos o que é a ideia, ilustremos, né? Foi ilustrado. Agora eu venho com a classificação dos conjuntos. Agora que a gente já sabe como definir o conjunto, como constituir o conjunto, agora nós vamos classificá-los. Então, dados dois conjuntos, por exemplo, conjunto A e conjunto B. Agora nós vamos classificá-los, os conjuntos, né? Lembrando que conjunto é qualquer reunião de elementos, né? Elementos conhecidos ou desconhecidos. Então, temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Agora nós vemos com a classificação de pertence e não pertence. Né? Por exemplo, aqui eu vou pegar o número 1 e o número 2, colocar no conjunto A e vou repetir no conjunto B, 1 e 2, certo? Então, veja que os mesmos elementos que eu tenho em A, eu também tenho em B, certo? Então, para isso, eu vou dizer que o conjunto A, ele pertence ao conjunto B. Certo? Ele está contido, ele pertence. No conjunto A, eu tenho dois elementos formados por dois números diferentes, 1 e 2. No conjunto B, também, dois elementos formados por dois números, 1 e 2. Então, a essa igualdade, eu vou dizer que os elementos numéricos que constituem o conjunto A também constituem o conjunto B. Então, a isso, eu vou dizer que A pertence. Você sabe o símbolo do pertence? O A pertence a B. E eles vão ser representados de que forma? Um conjunto dentro do outro. Olha. Como é o diagrama dessa classificação de pertencer? Quando um conjunto é subconjunto do outro, ou seja, quando A pertence a B ou B pertence a A, ele vai ser representado nesta forma de diagrama aqui, ó. Certo? Vai ser representado um conjunto dentro do outro. Quando eu digo que o elemento de A pertence ao elemento de B, eu vou representar figurativamente assim, ó, um conjunto dentro de outro. Esse aqui, ó, conjunto A, o conjunto B, ou vice-versa. Eu vou dizer que o conjunto B é um subconjunto de A, ou o conjunto A é um subconjunto de B, já que um pertence ao outro. Entenderam? Isso aqui é uma aula superficial de sala de aula. E como é que eu posso trazer isso para o cotidiano, para melhor exemplificar para você? Né? Por exemplo, na sua família, por exemplo, né? Você tem o seu pai, ele tem filhos com outra mulher, né? Como é que eu posso trazer isso para o cotidiano, essa questão de pertencer? Né? Então, suponhamos que o seu pai tem dois filhos com a sua mãe, né? Um conjunto, você e outro irmão ou outra irmã, e também tem dois filhos com outra mulher, né? Então, obrigatoriamente, eles serão seus irmãos. Ok? Você consegue entender? Aqui é uma teoria, é uma aula colegial superficial, mas eu estou melhorando, trazendo para a realidade, para você entender como é que isso na realidade você usaria, esse conceito de pertencer. Então, se o seu pai teve filhos com outra mulher, com outra mãe, eles serão seus irmãos. Então,
Os seus irmãos da outra mulher pertencem à família do seu pai. Pertence à sua família. Uma vez que o seu pai é a sua família. Ok? Entendeu? Exato. Eles também são... Por exemplo, se houvesse uma partilha de bens, né? Os seus irmãos que são filhos do seu pai com outra mulher, eles teriam direito na partilha? Obviamente que sim. Por quê? Porque eles pertencem à genealogia do seu pai. São seus irmãos. Entendeu? Ok. Um outro conceito sobre essa questão, essa classificação, existe também os que não pertencem, né? Existe também os que não pertencem, né? Por exemplo, eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Agora eu venho trazer o exemplo de não pertence, né? Conjunto A e conjunto B. No conjunto A eu tenho 3, 4, dois elementos. No conjunto B eu tenho A e tenho E, duas letras, né? Veja bem que os elementos que eu tenho no conjunto A não pertencem ao conjunto B. Eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, uma linha de proibição. Sabe aquele Ezinho proibido? Proibido estacionar? Pois é. Já viu aquele Ezinho na placa de proibido estacionar? Isso quer dizer que não pertence aqui na matemática. É um Ezinho com uma linha na transversal. Ou seja, os elementos que contêm o conjunto A não pertencem aos elementos que contêm o conjunto B, porque ambos são diferentes. No conjunto A, eu tenho 3 e 4. No conjunto B, eu tenho A e E. Embora eles sejam as mesma quantidade, mas eles são elementos diferentes, são conjuntos diferentes. Veja que no elemento A eu estou trabalhando números, no elemento B eu estou trabalhando letras. Então, A não pertence a B e B não pertence a A. Então, um Ezinho com uma linha na transversal, ok? Por exemplo, como eu posso estar trazendo isso para o cotidiano? Tirar do superficial, né? Eu vou tirar dessa aula de sala de aula, porque a aula de sala de aula é superficial. Estou trazendo para a realidade, né, para melhor embasar o conhecimento da teoria dos conjuntos, né? E como é que eu posso estar trazendo isso para a realidade? Por exemplo, eu estou na minha casa sozinha, então eu estou formando um conjunto unitário no momento, né? Então, se eu estou formando um conjunto unitário, obviamente que outro elemento não vai pertencer ao meu conjunto. Se eu moro sozinha, né? Eu estou morando sozinha, porque a minha filha e meu neto estão na outra cidade, vivem muito bem por lá, ok? Então, se eu estou morando sozinha, o meu conjunto é unitário. Se você não mora comigo, logo você não pertence ao meu conjunto. Você entendeu? Consegue entender? Se eu moro sozinha, então você não pertence ao meu conjunto. Então, como é que eu vou representar essa questão de não pertencer? B não pertence a A ou A não pertence a B. Como é que eu venho trazer? Eu venho trazendo, separando eles. Assim, ó. Eu vou dizer que o conjunto A não pertence ao B. Ó. Então, eu vou tracejar aqui, ó. Vou tracejar aqui. Assim vai ficar. Entenderam? Essa classificação de pertencer e não pertencer. Então, eu moro sozinho, o meu conjunto é unitário. Se você não mora comigo, você não pertence ao meu conjunto, você não pertence a mim. A gente usamos esse símbolo aqui, um Ezinho com uma linha na transversal, para demonstrar isso, ok? Então, essa aula 2, ela se encerra por aqui. Aguarde para mais. Bye!